de daqui a 2 anos e meio. Só um parênteses, enquanto a gente está gravando, saiu uma nota da SECOM, da presidência, dizendo que houve um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente Lula. Eles falam que a conversa durou 1h20, que abordou temas de relacionamento bilateral, da agenda global. Eles falaram sobre tarifas. Também o presidente Lula enfatizou que as alegações que basearam a aplicação da seção 301, que foram desmatamento, acordos preferenciais, propriedade intelectual, são infundadas. Ele também falou que as tarifas afetam negativamente tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, reiterou o interesse do Brasil na cooperação com os Estados Unidos, no combate ao crime organizado. Também a nota diz que o presidente Trump concordou com a necessidade de preservar vínculos comerciais fortes e propôs que equipes dos dois países voltassem a se reunir o mais brevemente possível. Eles falaram de outros assuntos que normalmente são conversados, guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, concordaram sobre a urgência de encontrar uma solução negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia, e Trump falou sobre considerações das perspectivas da resolução do conflito com o Irã. Também Lula falou da ONU, da inoperância da ONU, e que os grandes líderes não são aqueles que iniciam guerras, mas aqueles que põem fim aos conflitos. Então, a nota divulgada, enquanto a gente estava aqui ao vivo gravando o Fora da Ordem. Rapidamente, Lori e Américo, vou começar pelo Lori. O que você acha? Essa ligação já era uma ligação que o presidente Lula estava tentando fazer. Você acha que pode surtir efeitos, ajudar a retirar as tarifas sobre o Brasil? O que você enxerga? Uma confirmação daquilo que a gente vem dizendo, né, que não existe um problema pessoal do Trump com relação ao Lula. O Trump continua buscando um bom relacionamento no nível presidencial. Um presidente americano não dedica 1h20 de conversa pelo telefone no meio de uma crise terrível que ele está vivendo no Irã, no meio de uma campanha eleitoral em que ele está enfrentando dificuldades. Não dedicaria esse tempo ao presidente Lula se não considerasse o Brasil importante dentro da estratégia dele para o chamado hemisfério ocidental, para as Américas, né? Então, as questões comerciais, as questões relacionadas à designação dos grupos criminosos como terroristas, até mesmo eventuais sanções que são aplicadas a indivíduos aqui do Brasil, a questão do rebaixamento, da retirada do visto da embaixadora, tudo isso estão na esfera comercial ou diplomática, mas não atinge o relacionamento presidencial. Então isso é uma coisa que eu tenho enfatizado muito, que não é uma predisposição do Trump contra o Lula, não existe isso, e essa conversa confirma isso. Américo, qual que é a tua opinião também? O que você enxerga? Foi uma conversa que partiu do Palácio do Planalto, do presidente Lula, que estava querendo conversar com o presidente Donald Trump, quer manter as linhas abertas, colocou claramente a posição do Brasil, defendeu a posição do Brasil, voltou a reclamar corretamente que não faz o menor sentido as tarifas que foram impostas contra o Brasil, que isso precisaria ser revisto. O presidente Donald Trump aparentemente concordou que é importante manter as relações comerciais entre os dois lados. Não acredito que necessariamente isso vá levar a uma redução das tarifas, até porque isso tem muito dedo do Departamento de Estado, como a gente já conversou aqui, né? A pessoa responsável por essa crise é uma crise entre o Brasil e os Estados Unidos, mas tem nome e sobrenome, que é o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que pretende interferir de alguma forma na política brasileira e vê o presidente Lula, ele sim, Marco Rubio, como um adversário, coisa que o Trump não necessariamente vê, como o Lorival corretamente colocou. Então, uma excelente iniciativa do governo brasileiro de tentar defender claramente, como vem fazendo desde o começo, a posição do Brasil. Não sei se isso vai surtir impacto no curto prazo por conta dessas dificuldades com o Departamento de Estado, que inclusive tomou iniciativa ali, como a gente já falou em outros programas aqui, de cancelar o visto da embaixadora brasileira em Washington, mas é o governo brasileiro fazendo o que tem que fazer, que é defender os interesses do país e os interesses comerciais do país. Então, muito importante essa ligação, muito importante a iniciativa do Planalto de manter contatos abertos com o presidente Donald Trump e com os Estados Unidos.
Como nas outras ocasiões, é importante a gente ver também o que diz o lado americano, né, sobre essa ligação, se de fato essas conversas vão acontecer, e acho que mais uma vez fica muito claro, né, que existe talvez um contato entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Donald Trump já falou que eles têm química, que acha ele um cara interessante, mas existe, claro, toda a influência do Departamento de Estado, de Marco Rubio, dos seus subordinados, que são ligados à família Bolsonaro e que têm atuado ali para tentar aproximar, né, o governo Trump de Flávio Bolsonaro e tentar ali trazer algumas falas muito críticas, né, ao presidente Lula, também com a questão das tarifas, né, a ausência de diálogo para tentar conversar e impedir que as tarifas sejam aplicadas. Mas vamos passar para o nosso próximo assunto.